Bem-vindos, apaixonados do Tubeflix. Escreve nos comentários a palavra sim, para que o próximo romance seja ainda mais quente que esse. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Acordei com a sensação de alguém me olhando. Quando abri os olhos, ele estava lá. Não dizia nada. Só me olhava como se eu fosse tudo o que ele sempre quis. E o mais assustador, eu não sentia medo. Sentia desejo. Acordei com um arrepio deslizando pela minha nuca, como se alguém tivesse me chamado, sem emitir som algum. O quarto ainda estava escuro. As primeiras luzes da manhã mal atravessavam, as cortinas fechadas. Meus olhos, ainda pesados de sono, demoraram a focar. Mas assim que consegui enxergar, ele estava lá, encostado na parede, de braços cruzados, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Era alto, ombros largos, corpo robusto, uma presença firme que dominava todo o espaço. O chapéu escuro cobria parte do rosto, mas os olhos... os olhos brilhavam. Me olhavam como se me conhecessem por dentro. Como se esperassem esse momento há muito tempo. Pulei da cama, o coração acelerado, mas ele não se moveu, não falou. Só ficou ali, me observando. Quem é você? Minha voz saiu trêmula, mas firme. Ele inclinou a cabeça. Não respondeu. De repente, aquele silêncio entre nós ficou mais pesado do que qualquer grito. E o mais estranho? Eu não sentia medo. Eu sentia algo quente subindo pela minha pele. Um tipo de calor que eu nunca tinha sentido por ninguém. Ele se afastou da parede com um movimento lento, como se me testasse. Meu corpo reagiu antes da minha mente entender o que acontecia. Dei um passo para trás. Ele deu um à frente. A tensão era insuportável. Mas então, ele parou. A mão deslizou até o chapéu que ele retirou com lentidão, e quando seu rosto apareceu por completo, um choque atravessou meu peito. Kael? Sussurrei, sem acreditar no que via. Aquele nome ecoou no quarto, quebrando um silêncio de anos. Kael não dizia nada, apenas me olhava, como se eu fosse um fantasma de outro tempo. Ele tinha ido embora da cidade anos atrás. Eu era só uma adolescente tola, apaixonada por aquele cowboy proibido. Um dia, ele simplesmente sumiu. Diziam que tinha fugido, outros que tinha sido preso. Ninguém sabia. Agora, ali estava ele. Mais homem, mais duro, mais perigoso. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ele virou as costas e saiu do quarto. A porta rangeu, e o som do passo pesado ecoou no corredor. Fiquei ali, de pé, tremendo. Não sabia o que tinha acabado de acontecer. Mas uma coisa era certa. O homem que sumiu sem explicação tinha voltado e tinha me visto dormindo. Na manhã seguinte, o sol parecia ter um gosto diferente. O cheiro do café não me despertou como sempre fazia. Meu corpo ainda estava preso na lembrança da noite anterior. Kael. Aquele nome queimava dentro de mim, como se fosse uma palavra proibida. Um segredo que meu coração sempre guardou, mesmo depois de todos esses anos. Ele tinha entrado no meu quarto, me olhado dormindo, e depois, desaparecido. Passei o dia tentando convencer a mim mesma de que tinha sonhado. Talvez eu estivesse estressada, cansada. Talvez a solidão tivesse inventado aquele rosto, aquele corpo. Mas quando saí para pendurar as roupas no varal, lá estava ele, no campo, montado em um cavalo preto como a noite, parado, me observando, como se estivesse esperando que eu o visse. Meu coração parou por um segundo. As roupas escorregaram das minhas mãos. "O que você está fazendo aqui, Kael?" Gritei, a voz mais corajosa do que eu realmente era. Ele desceu do cavalo com uma calma assustadora. Andou devagar até a cerca de madeira. Encostou os braços ali e inclinou o chapéu para frente. "Não vim falar", ele disse com a voz rouca, firme, suja de saudade. "Só vim ver se você ainda era real. Minhas pernas quase falharam." "E eu sou?" Arrisquei, cruzando os braços para esconder o tremor nas mãos. "Real demais."
Os olhos dele me queimaram. Mais do que eu mereço. Kael sempre teve essa forma de falar que fazia tudo parecer confissão. Nunca usava muitas palavras, mas cada uma cortava fundo. Onde você esteve esse tempo todo? Perguntei, tentando manter a razão, mesmo com meu corpo clamando por ele. Ele passou a mão pela mandíbula marcada, os olhos ainda fixos em mim. Trabalhando, fugindo, tentando esquecer você. O silêncio caiu entre nós, denso como poeira no fim do dia. Então ele se afastou da cerca, voltou para o cavalo e montou como se fosse parte do animal. Eu tô hospedado no chalé velho da minha família, aquele na beira do riacho. A voz dele carregava um tom de convite perigoso. Se quiser respostas, vai ter que ir até lá. E então, como um fantasma, sumiu. O chalé velho parecia ter parado no tempo. A madeira rangia sob meus pés a cada passo que eu dava. O vento fazia as cortinas dançarem suavemente, e o cheiro de madeira e terra molhada invadia meus sentidos. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som ecoando nos meus ouvidos. Eu não sabia exatamente por que tinha vindo, só sabia que não consegui resistir. E ele estava lá. Kael estava sentado na varanda, sem camisa, os músculos marcados pelo sol e pelas cicatrizes da vida que ele nunca contou. O jeans surrado colava as coxas fortes, e o chapéu jogado de lado revelava os cabelos bagunçados. Ele ergueu os olhos lentamente quando me viu. Um sorriso torto apareceu no canto da boca. Achei que você não vinha. Eu também achei, respondi, tentando parecer firme, mesmo sentindo meu corpo inteiro derreter por dentro. Ele se levantou, e cada passo que ele dava em minha direção parecia carregar um mundo inteiro de lembranças e desejo. Você cresceu. A voz dele era baixa, carregada, e ficou ainda mais bonita do que eu lembrava. E você... Engoli em seco. Ficou mais perigoso. Kael parou a poucos centímetros de mim. Seu cheiro invadiu tudo. Terra, suor, fumaça de lenha e algo só dele. Algo que me fazia esquecer o mundo. Não vim para brincar contigo, garota. Seus olhos escureceram. Vim porque não consegui te apagar da cabeça. Porque em todos esses anos, só uma coisa me fazia falta. Você. Meu peito se apertou. Ele não dizia palavras bonitas, mas dizia a verdade. A crua, a intensa, a que machuca e cura ao mesmo tempo. Eu não sei o que sinto, sussurrei. Só sei que quando você me olha, meu corpo todo reage. Kael fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando se controlar. Então, abriu devagar e me envolveu com os braços. Forte. Como se eu fosse algo que ele tivesse lutado muito para ter de volta. Eu te quero. A voz dele era um sussurro rouco no meu ouvido. Mas não só hoje, não só essa noite. Eu te quero pra mim. Inteira. Sem mentiras. Fiquei em silêncio, sentindo os braços dele me apertarem, a respiração quente no meu pescoço, o peito, forte colado ao meu. E se eu tiver medo? Perguntei com a voz trêmula. Ele se afastou só o suficiente para olhar nos meus olhos. Então eu te protejo do mundo, até de mim mesmo se for preciso. E naquele momento, eu soube. O homem que um dia foi embora tinha voltado decidido a me amar com tudo o que tinha, mesmo que isso nos queimasse vivos. O som dos cascos desapareceu no campo. Mas o que Kael deixava para trás era bem mais profundo que pegadas na terra. Era uma promessa, uma tentação e um aviso silencioso. Ele tinha voltado. O céu começava a escurecer quando a chuva caiu de repente, como se o universo inteiro estivesse conspirando para nos trancar ali, dentro daquele chalé esquecido pelo mundo. O som das gotas no telhado era hipnótico. Kael fechou a porta, trancando-a com firmeza, como se quisesse me proteger não só da tempestade lá fora, mas de tudo que ameaçasse o que estávamos prestes a viver ali dentro. Você não vai embora essa noite, ele disse, a voz baixa, decidida.
Meu coração disparou. Não por medo, mas porque eu queria exatamente isso. Ser dele, naquela noite. Sem amarras, sem freios. Só nós dois. Eu sei. Sussurrei, quase sem voz. Kael se aproximou devagar, como se cada passo fosse uma promessa. Suas mãos tocaram, meu rosto com delicadeza, como se ele estivesse pedindo permissão com o olhar. E quando seus dedos deslizaram até meu queixo, algo dentro de mim se partiu. Ou talvez tivesse sido libertado. Me disse eu posso. Ele murmurou, a respiração quente misturando-se à minha, porque se você disser sim, eu não paro mais. Eu tremi, mas não de medo. Era desejo puro. Era a vontade de finalmente viver o que eu reprimi por tanto tempo. Pode, respondi, num fio de voz. Me toca, Kael. E ele me tocou. Não com pressa, não com fúria, mas com uma fome contida que parecia ter sido guardada por anos. Suas mãos exploraram meu corpo como se memorizassem cada curva, cada arrepio, cada suspiro que escapava de mim. Beijos lentos em lugares que nunca haviam sido tocados com tanta reverência. Ele me deitou na cama antiga, mas ali não existia mais nada além da gente. A forma como ele me olhava, como se eu fosse algo sagrado. Como se meu corpo fosse um templo e ele estivesse ali para me adorar. Você é a coisa mais linda que eu já vi. Ele disse entre beijos, os olhos úmidos, intensos. E agora é minha. Só minha. E eu era. Pela primeira vez, não me senti usada, nem desejada só por fora. Kael me tocava como se estivesse apaixonado pela minha alma. Nossos corpos se encaixaram como se tivessem sido moldados um para o outro. A noite seguiu entre beijos longos, mãos quentes e promessas sussurradas no escuro. Quando adormeci em seu peito, ouvi seu coração batendo rápido, forte, como se dissesse o que ele ainda não conseguia. Eu amo você. O sol já estava alto quando acordei. O lençol amarrotado, o cheiro dele na minha pele e o silêncio do chalé pareciam me lembrar, a cada segundo, da noite que mudara tudo. Kael não estava ali. Vesti minha blusa com pressa e fui até a varanda. O som dos cascos ecoava ao longe e só então o vi. Montado, tenso, os olhos fixos em alguém que acabava de parar o carro na entrada de terra. Era Ethan, o garoto da cidade que sempre tentou chamar minha atenção. Mas naquele momento, eu sabia. Kael não era o tipo de homem que compartilhava. Desci a escada devagar. Mal coloquei os pés no chão e Kael desmontou do cavalo como se estivesse prestes a enfrentar uma guerra. O que ele está fazendo aqui? A voz dele era grave, contida, mas com uma fúria pronta para explodir. Eu não sabia que viria. Respondi, tentando acalmar a tempestade que se formava nos olhos dele. Ethan sorriu, casual. Só vim trazer umas coisas da sua tia. Mas, se soubesse que você estava com companhia, teria ligado antes. Kael deu um passo à frente. Você não tem que ligar. Tem que ir embora. Kael! Exclamei, segurando o braço dele, mas ele se virou para mim. E o olhar que lançou era fogo puro. Você passou a noite comigo, me deixou te tocar, me deixou te amar. Agora diz, esse cara ainda significa alguma coisa? Minhas pernas fraquejaram. A intensidade daquelas palavras me atingiu como um trovão. Não, ele não significa nada. Mas você também não tem direito de agir assim. Ele se aproximou num segundo, me puxou pela cintura, colando nossos corpos. Eu tenho sim. Porque desde aquela noite, desde que te vi dormindo e soube que nunca mais conseguiria viver sem você, a voz dele era um sussurro rouco. Você é minha, e nenhum outro homem vai encostar em você. Aquelas palavras faziam o meu corpo tremer de desejo por aquele cowboy bruto e selvagem. Meus lábios entreabertos mal conseguiam formar uma resposta, e então ele me beijou. Com força, com fúria,
com paixão, como se o ciúme tivesse explodido em forma de desejo. Suas mãos me apertavam pela cintura, me puxavam para ele, como se precisasse me sentir inteira ali, grudada nele. Ele parecia um animal predador, cheio de vontade e desejo de posse. O ciúme fazia com que ele agisse como um leão que está marcando o território da sua fêmea e mostrando aos outros machos que aquela fêmea tem um macho e que apenas ele acasala com ela. Você é minha, garota, disse entre beijos, a respiração entrecortada. E eu sou seu. Mesmo que não saiba dizer bonito. Mesmo que tudo que eu tenha a te dar seja esse amor bruto e doido que me consome. E foi naquele beijo, quente, agressivo e carregado de amor selvagem que eu soube. Estávamos perdidos um no outro, e ninguém mais nos separaria. O amanhecer iluminava o quarto, mas a única luz que eu precisava vinha dos olhos de Cale. Ele estava ali, ao meu lado, como sempre deveria ter sido. Eu sabia que, de algum modo, ele estava me observando. Não por possessividade ou ciúmes, mas por um desejo profundo, como se quisesse guardar cada centímetro de mim, cada respiração, cada suspiro. Nós já estávamos há 2 dias aninhados naquele lugar. Kyle me puxou para mais perto de si, os dedos passeando pelo meu cabelo. A sensação de ser tocada por ele ainda me causava um arrepio gostoso, como se ele tivesse o poder de despertar todos os meus sentidos. Você me enlouquece, ele murmurou com a voz rouca. Mas suas palavras me tocaram de uma maneira diferente. Eu não sabia o que era amar assim. Um amor que vinha com uma tempestade de emoções, mas também com uma paz silenciosa. Sabia apenas que ele estava ali, e que eu também pertencia a ele. Ele se inclinou para me beijar novamente. Mas não foi o beijo impetuoso e urgente de antes. Não, foi suave, como uma promessa silenciosa de que tudo o que sentíamos seria bem, mais que uma chama passageira. Seria algo duradouro, algo que poderia sobreviver a tudo. Eu me entreguei ao beijo, sentindo meu corpo inteiro tremer com a proximidade dele, com o calor que ele exalava. Quando ele quebrou o beijo, seus olhos estavam mais escuros, mais profundos. Ele parecia estar guardando uma tempestade dentro de si, como se quisesse se perder em mim, para finalmente encontrar a paz. Você sabe que não consigo te deixar ir, não é? Disse ele, com os lábios roçando os meus, antes de me olhar, com uma intensidade que parecia me consumir por dentro. Eu sabia o que ele queria dizer. E mais do que nunca, eu estava pronta para a tempestade. Kyle me puxou para cima de si, deitando-me com facilidade. Suas mãos, experientes e cuidadosas, estavam por todo o meu corpo. Ele me tocava com uma necessidade intensa, como se temesse que me perdesse a qualquer momento. E eu queria me perder nele, completamente. Com um suspiro, fechei os olhos, sentindo a pele de Kel contra a minha, o calor de seu corpo preenchendo cada espaço vazio dentro de mim. Eu não queria mais questionar nada, não queria mais ter dúvidas. Eu o amava, e ele me amava de uma forma selvagem, intensa, que não podia ser medida por palavras. Não conseguíamos parar. Nos amávamos várias vezes durante um dia. Os nossos corpos faziam um encaixe perfeito, como um dança nos movíamos, e os sussurros eram inevitáveis. Com um grito abafado de prazer, me entreguei totalmente a ele, e nossos corpos se fundiram como se fossem feitos um para o outro. A paixão entre nós alcançou seu ápice, e por um momento, tudo o que existia era Kael, eu e o fogo que consumia tudo ao nosso redor. A segunda vez que ele me tocou foi mais do que um simples ato de desejo. Foi a confirmação de que estávamos em algo muito mais profundo, algo que nem o ciúme nem o medo poderiam destruir. O sol estava começando a se pôr no horizonte, tingindo o céu de cores douradas e alaranjadas. Mas não era a luz do dia que iluminava o meu coração. Era Kyle. Ele estava ali, deitado ao meu lado, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse tentando ler cada pensamento.
cada desejo que eu tinha. Nunca soubera que poderia ser tão feliz, tão completa. Mas ao olhar para ele, soube que nada mais importava. Ele era meu lar, meu refúgio. E eu era dele, para sempre. Kael me puxou para mais perto, o queixo descansando sobre minha testa, enquanto ele me envolvia com seus braços fortes, me apertando com uma possessividade tão natural que parecia que ele nunca pensaria em me soltar. Você é minha, não é? Minha mulher. Ele perguntou baixinho, sua voz cheia de uma ternura inesperada. Eu sorri, acariciando o peito dele. Sabia que ele estava esperando uma confirmação, mas minha resposta era mais do que palavras poderiam expressar. Coloquei a cabeça contra seu peito e disse com o coração aberto: para sempre. Ele sorriu. Aquele sorriso que sabia como me fazer derreter. Eu via leveza em seus olhos, algo que antes não estava ali. Talvez porque ele tivesse encontrado o que sempre procurou, assim como eu. Era como se, a partir daquele momento, nada mais fosse capaz de separá-lo de mim. Ele me amava de uma maneira que me fazia sentir segura, desejada e, acima de tudo, amada sem reservas. E eu o amava com a mesma intensidade. Kael me beijou então, com um beijo suave, mas cheio de promessas, como se tudo o que tínhamos vivido até agora fosse apenas o começo de uma jornada ainda mais intensa. Ele sabia o que eu sentia, e eu sabia que ele sentia o mesmo. O fogo, a paixão, o desejo, mas também a confiança, o carinho e, principalmente, a certeza de que o amor entre nós jamais se apagaria. Eu vou te proteger sempre, te amar com tudo o que sou. Ele murmurou entre os beijos, e suas palavras, tão simples, mas tão profundas, fizeram meu coração disparar. Eu o segurei mais forte, deixando que ele me tocasse, me amasse novamente com o mesmo desejo feroz que ele sempre teve. Mas agora havia algo mais em seus gestos, um carinho profundo, uma dedicação que só poderia vir de um amor verdadeiro. Quando ele finalmente se afastou, ambos ofegantes, Kael olhou para mim com um sorriso sincero. O que era fogo se transformava agora em um incêndio. Nós dois, ali, entregues um ao outro. E eu não sabia que dentro de mim uma semente dele já estava brotando. Eu estava grávida. As nossas longas noites e dias de amor já geravam um fruto. Naquele momento, com o som do vento suave lá fora e o calor dos nossos corpos, Kael sussurrou contra meus lábios: minha mulher, a minha fêmea, eu prometo te amar para sempre e te proteger. Quero você comigo, todos os dias, na minha cama, te amar e ouvir a sua voz delirando por mim. Eu te amo com todas as minhas forças e com o melhor que existe em mim. Te amarei para sempre. E com esse juramento, finalmente encontramos nosso final feliz, onde o amor verdadeiro e a paixão eterna se encontraram, para nunca mais se separar. Apaixonados do Tubeflix, você viveria um amor como esse? Você seria capaz de se entregar a um homem e amá-lo por dias como ela fez nessa história? Se a sua resposta for sim, digita sim nos comentários e eu vejo você na próxima história. Tchau, tchau.